larga a fuça do Martim da Vila na tela aí, editor. Martim da Vila, sem ser Martim Anselmo, pra mim é o Martim da Vila, filho. Mais diferente aí do ex aí, que eles são até parecidos, né? Fisicamente aí eles são parecidos. É requisito o quê? Ser alinhado e bonitão, essa parada mesmo? É o Lancelotti, versão pocket. Meteu o pezinho, pegou o seu banquinho, a hora de dar tchau e entrou, filho. Isso aí, é o quê? É o Martim da Vila, made in Argentina. E só o João Sex foi lá e catou mais um argentino. Ele ama o argentino, né? Catou mais um gringo lá e os números são bons, tá? Agora eu vou falar pra você, eu acho que esse trabalho, ele já começou a agir esse trabalho lá no Super Mundial de Clubes, porque o ex-time aí do seu Martim Anselmo, do jeito que vocês querem chamar aí, Martim Anselmo, pra mim é Martim da Vila. Desse cara aí, filho, o ex-clube dele foi o Porto, tá? Isso mesmo, foi o Porto. E os números lá são bons. Vou até pegar uma colinha aqui pra vocês, você me dá licença. Eu não sou jornalista, eu não sou obrigado, eu tenho que ter uma colinha aqui. Eu não tenho um diretor pra aqui, ó, pra apitar aqui no meu ponto, eu vou falar aqui, ó. 21 jogos, obrigado aqui, chat GPT. 21 jogos, com 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Os números lá no Porto, que foi o seu clube mais recente, são até que legais, entendeu? Só que ele saiu e o Thiago Silva entrou. Será que foi uma troca disso aí, hein? Será que de repente o Thiago Silva ia pros patrulho canino, é isso mesmo? E aí ficou naquela Thiago Silva, técnico Thiago Silva. Será, cara? Porque o Thiago Silva entrou no Porto por uma porta e saiu pela outra porta. O seu Martim da Vila. Aqui, a galera já tá espatifada aí, filho. Já tá comemorando. Eu acompanhei bastante nas redes sociais, né? E vi aí que a galera tá empolgada, né? Os seus patrulho canino, os seus TV Colosso, os seus Priscilo, estão tudo aí espatifado falando, não, porra, agora vai. É tempo de botar afogar de novo em 2026. Eu quero saber de vocês que estão colando aqui. Deixa nos comentários. Vocês estão empolgados mesmo com essa contratação aí? Porque, sinceramente, eu não acompanhei o trabalho, claro e evidente, né? Que a gente conhece aí a campanha mais recente que foi do Porto aí. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham, hein? Rapaziada, o Alves, ele é pura resenha, meu irmão. Martim Anselmo é uma boa escolha para Botafogo? Descubra agora. Vamos descobrir juntos, meus amigos. Vamos assistir aí e comentar um pouco sobre a visão de jogo aí de Martim Anselmo. Inclusive, eu tava vendo o Globo Esporte, meu irmão. Renato Paiva tava falando mal já do cara, velho. Quer dizer, Renato Paiva não esqueceu o fogão ainda, meu irmão. Vamos que vamos! Martim Anselmi é a aposta do Botafogo pro comando técnico e agora você entende como são as suas ideias e como seus times jogam. Tá de volta o Visão pra Jogo para falar de Botafogo, para falar de Martim Anselmi, treinador contratado pelo Fogão, já anunciado e que vai assumir a equipe para a temporada 2026. Matheus Santana tá ligado em todos os detalhes, fez um estudo profundo sobre a característica de jogo do treinador, que tem um histórico até interessante, passou pelo Porto, por exemplo, mas só passou, né? Não teve um trabalho de tanta qualidade assim. É verdade, Vitinho, essa passagem dele pelo Porto foi bem ruim, tá? Ele foi bem criticado lá pela imprensa portuguesa, parece que ele não entendeu muito bem o ambiente no Porto. O Porto é um time com uma exigência muito grande, né? E ele realmente não teve uma passagem de sucesso. No Campeonato Português, ele terminou na terceira colocação, mas bem atrás de Sporting e também de Benfica. Não chegou a brigar pelo título. Na Liga Europa caiu nos playoffs. Nas Copas também não teve sucesso. Mas além disso, além do insucesso nessas competições, o time dele não passou confiança. Era um time que conseguia sim ter qualidade para atacar e a gente vai mostrar que o jogo dele é bem ofensivo, mas era um time que se defendia muito mal, tomava muitos gols. E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre o começo de carreira dele. No Del Valle ele foi muito bem, foi campeão nacional. Lembrando, meus amigos, que o Porto, depois aí do fiasco que eles fizeram na Copa do Mundo de Clubes, tiraram também algumas peças, alguns jogadores, não mudaram apenas o técnico, tá? Este é um detalhe importante que às vezes deixam passar. Não sei se eles vão comentar isso aí. Americana, campeão da Recopa em cima do Flamengo também, Sul-Americana em cima do São Paulo. Depois ele foi ao Cruz Azul, não teve tanto sucesso assim e acabou indo para o Porto depois. Ele teve desde o começo, no Independente Del Valle principalmente, um jogo bem agressivo. Um time bem ofensivo, um time que gosta de perseguir, que gosta de pressionar. Você até falou meio em off aqui na questão de ser um bielcista. Eu acho que é meio por aí, tá, Vitinho? Ele é um cara que tem ideias interessantes, a questão é aplicar elas, se ele vai conseguir ou não no Botafogo. A gente vai abordar um pouco disso. Interessante, vamos entender muito mais sobre isso agora, mas antes, torcedor do Botafogo tem que deixar o like, tá? O like é muito importante, quanto mais like, mais o YouTube divulga esse vídeo, recomenda esse vídeo pro torcedor do Botafogo, beleza? E se inscreve no... Vou deixar o link do canal aí na descrição, para depois vocês verem na íntegra. A gente vai ver uma partezinha aqui dele, beleza?
canal. Toda a movimentação do Fogão no mercado de transferências se encontra aqui no WTV, beleza? Aí, vamos nessa, tô muito curioso para entender o Martim Anselmi, o bielcista que assume o Botafogo nesse momento. Vamos falar do Anselmi e, cara, foi até fácil fazer essa análise, porque a gente fez no Guia do Mundial aqui do Porto, né? A gente fez todo o Guia do Mundial, assim como a gente vai fazer do Brasileirão também, já convido a torcida do Botafogo a ficar atenta aqui no canal para isso. E aí já estava muito desenhado, porque depois do Porto ele não trabalhou mais, né? Ele teve essa passagem no Porto e aí ficou realmente esperando a próxima oportunidade. Foi ventilado até o Atlético Mineiro, mas acabou aceitando a proposta do Botafogo mesmo para fazer dessa continuidade na próxima temporada. Escolheu o alvinegro certo, vamos combinar, né, galera? Da sua carreira. A gente já começa no primeiro frame aqui, Vitinhas, mostrando o sistema padrão dele. Porque ele é um cara que é irredutível nesse 3-4-3. É o 3-4-2-1, muito famoso agora da moda. Rubem Amorim tá aplicando muito isso no Manchester United. Você joga com 2 camisas 10. Você tem muita mobilidade nesse jogador ao centro aqui da defesa, que é o Eustáquio no Porto, que ele sai de zagueiro para se tornar um volante. Então você tem essas variações, jogadores bem abertos, os seus alas bem abertos. Lembrando aí que vamos ter Bastos voltando ano que vem. Caio Pantaleão, se Deus quiser, voltando aí, né, ano que vem. A gente não sabe exatamente quando, porque a lesão dele foi muito grave. Estão ventilando aí o Jair, né, sem contar os nossos belos zagueiros titulares aí, não é mesmo? Então, opções ele vai ter para fazer esse 3-4-2-1 ou 3-4-3. 2 volantes de bastante mobilidade e aí você tem na frente ali 2 camisas 10 atrás do seu centroavante. Esse é o sistema. No Porto ele tinha o Diogo Costa sendo um jogador que conseguia fazer essa saída, se tornar um goleiro linha praticamente, porque ele é muito bom com os pés e aí ele conseguia se tornar um cara importante, liberando assim o Eustáquio principalmente, para participar mais ao centro. E aí a gente já percebe um pouco da característica do Porto dele, tá? Diogo Costa participando da construção, jogadores bem abertos, amplitude no campo, e aqui sim dá pra ver, tá? Os 2 camisas 10, Pepe e Rodrigo Moura, e aí o centroavante aqui na frente, né? Então, 2 camisas 10 para abastecer o seu centroavante. É o sistema da moda, né? Um dos sistemas da moda, né? Muito bem aplicados no futebol mundial. Nesse primeiro momento, ele não consegue progredir com a posse, volta essa bola e aí faz o quê? Atrai o time adversário. Essa é uma estratégia que eu vi bastante, tá? O Porto dele e as equipes do Martim Anselmi mesmo aplicarem. Não deu certo no primeiro momento para achar esse primeiro passe, até não foi nem muito tentado, tá? Para ser sincero nessa jogada. Volta a bola no goleiro, o time adversário sai e aí times muito objetivos, ó, atrair o adversário e atacar com objetividade. Você percebe que o Fábio Vieira é um jogador. Bem, nós temos aí o Léo Link e o Neto, né? Vamos ver se ele vai confiar no Neto para fazer aí, porque é um papel importante aí do goleiro em lançamentos e em passes, né? E qualquer vacilada aí, meu irmão, a gente sabe que é fatal. Vamos torcer aí para que, né, o Neto aí volte também. Mais um lesionado. A gente estava vendo aí, o Botafogo foi o recordista aí de lesões este ano, né, de 2025. Então a gente sofreu muito com lesões, né? Os jogadores importantes, inclusive, muitas vezes titulares. 2-10, eu já penso ali no Montoro, quem sabe um Savarino ali fazendo esta função. Tem o Barreira. Cara, o Botafogo, o time do Botafogo, ele encaixando bem esses atletas num sistema de jogo agressivo, eu acho que a gente vai conquistar muita coisa no que vem, cara. Jogador que estava como volante nesse jogo, ele vem se aproximar aqui entre linhas, né? Ele está numa situação aqui onde tem um espaço, o Diogo Costa mesmo já vai ligar o jogo nele. E a partir do momento que essa bola entrou, o jogo já é muito direto, tá? É um time bem objetivo mesmo, você tem muitas corridas, principalmente os seus alas atacam bastante esse espaço. Talvez um pouco do insucesso dele no Porto é porque os alas não tinham tanto essa característica, tá? Tanto o João Mário quanto o Fabiano Moura. E aqui a gente percebe uma característica interessante. O camisa 10, e são 2, né? O camisa 10 pela esquerda ou pela direita, o meia direita, o meia esquerda, sim. Sempre atacam esse meio espaço, esse espaço entre o lateral e o zagueiro, né? E o defensor do time adversário. E aí ele tinha um cara que decidia muito, que era o Rodrigo Moura, né? Que esse aqui é craque de bola, né? A gente falou bastante dele no Guia do Mundial. Ele joga demais e aqui na análise ele vai aparecer bastante. Então ele era um cara que resolvia muito as partidas pro Porto. Mas já dá pra perceber a ideia, Vitinhos. Não, mas que golaço, né? E você entende o protagonismo dos meias pra infiltrar e também ter essa qualidade pra finalizar a jogada. É interessante demais o goleiro por dentro entre 2 zagueiros, né? Porque você tem um trio, você tem que ter capacidade de tirar o seu líbero da zaga pra ele se tornar um meio-campo e com isso você ganha uma opção a mais à frente, né? E é isso, é muito interessante também. E por... Pô, muito bacana aí a análise. Muito bacana aí a análise da galera. Eles falaram aí que vão acompanhar aí contratações do Botafogo. Então quem quiser, dá uma conferida lá, hein? Vai valer a pena, meu irmão.